Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 2 de junho, sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum, o dia em que celebramos a memória dos santos Marcelinos e Pedro. Eu convido sua família para partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, partilhando assim o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo do 11 ao 26. E hoje esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendia e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinha medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passava, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedires na oração, acreditei que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a figueira simboliza a sociedade que Jesus encontra. Tem folhas, mas não tem frutos. Tem aparência de vida, mas não alimenta o povo faminto. A figueira secou. A sociedade que não acolhe a ação transformadora de Jesus morre sem dar frutos. Diante dela, Jesus inicia uma comunidade que será o novo templo, comprometida com Ele na fé e na confiança em Deus. A comunidade cristã será a semente da nova árvore frutífera para os homens. O comércio no templo deu margem para que a corrupção tomasse assim conta dele. Jesus interpretou o fato de uma forma assim de profanação. Embora a classe sacerdotal e o pessoal ligado ao culto fosse conveniente com a situação implantada. Portanto, meus irmãos e queridas irmãs, colocando essas palavras na nossa vida, podemos refletir que somos nós hoje as figueiras que cuidamos muito da aparência, nos ocupamos com o ter conhecimento das coisas temporais, desejamos ser instruídos e por isso nos tornamos admiráveis aos olhos humanos, mas na verdade, interiormente, continuamos árido e sem serventia. Nos revestimos de uma capa atraente, porém nunca alcançamos o tempo de dar frutos para Deus.
Jesus procurou fruto na figueira e lá só encontrou folhas, pois não era o tempo de figos. Caros irmãos, queridas irmãs, o Espírito Santo é quem nos faz produzir frutos em todos os tempos. Jesus também olha para nós nesse dia de hoje. Jesus olha para nós com fome dos frutos do Espírito em nós. No entanto, porque nos deixamos invadir pelos vendilhões, o templo do nosso ser também se tornou uma cova de ladrões. São os maus pensamentos, as maquinações, a vaidade, a falta de perdão, o sentimento de vingança e etc. Confundimos o que é do Espírito com o que é da nossa humanidade e até mesmo com o que é demoníaco. Por isso, nós, como a figueira, secamos e no autodestruímos. Porém, caros irmãos e irmãs, Jesus nos dá alento. Tudo o que pedires na oração, acreditai que já o recebeste e assim será. Na nossa oração, precisamos suplicar o fruto do Espírito Santo que nos capacita a perdoar, nos capacita a amar, a vivenciar o Evangelho para produzir os frutos que Jesus procura em nós. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, devemos refletir nesse dia de hoje. Como está o templo do seu coração? O que você tem pedido na sua oração? Quais os frutos que você tem para matar a fome de Jesus? Meus irmãos e minhas irmãs, a sua casa é uma casa de oração? Reflita isso no dia de hoje, amados irmãos e irmãs. E peçamos ao Pai para nos ensinarmos a viver a religião pura e agradável a Ti, cheios de fé e dispostos a perdoar e a viver reconciliado, para que possamos assim rejeitar tudo que desvirtua da verdadeira religião. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos vós, sobre vocês e sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.